Criação de tabelas. Bem, voltamos à nossa aula. Vemos aqui, não temos aqui nenhuma base de dados a ser utilizada, né? Para mim, uso a base de dados em que seleciono a minha base de dados. Na aula passada, criamos a base de dados BD Recursos Humanos, mas vamos começar do zero, ou como também podemos dar continuidade, tá? Algumas bases de dados teremos que eliminar com o tempo para podermos darmos exemplo de algumas práticas. Esse BD Recursos Humanos 1, para não fazer redundância, vou eliminar, tá? Vou aqui no SQL, para eliminar a base de dados, coloco o código drop database, o nome da base é da BD nesse caso, BD, vou apagar esta aqui, tá? BD Recursos Humanos 1, tá? Esse vai ser eliminado. Boa, aqui será aqui excluído. Pronto. Bem, volto aqui na minha base de dados, que eu vou trabalhar com ele, tá? Vou trabalhar com essa base de dados. Aqui vai aparecer o nome da base de dados, tá aqui, estou indo nessa base de dados. Quero criar tabela. É simples. Posso criar a partir daqui, né? Já me permite criar, só colocar o nome da tabela e o número de coluna. Bem, vamos começar por aqui. Por exemplo, tabela funcionário, né? Vou abreviar como TB funcionário. Quero 6 colunas, por exemplo. Ok. Ele vai processar e vai me pedir agora para mim preencher o dicionário de dados. Nesse caso, a primeira coluna vai ser ID funcionário, sendo tipo int mesmo, o tamanho do dígito, o número de valor que ele vai receber para poder armazenar na sua coluna. Ou por 11. Por padrão, pode ser nulo? Não, como não pode ser nulo, porque vamos definir a primeira key. Primeira key são usadas para a gente colocar ela, não permitir duplicidade dos dados, tá? Então é uma constraint que permite a gente restringirmos as nossas colunas. Cadê aquele? Onde eu quero chegar aqui? Eu chegar aqui. Não consigo ver aquele ponteiro aqui de baixo. Acho que está mais aqui para baixo. Tá aqui, ok. Tá aqui a barra. Assim, volto. Eu vejo que trabalhando aqui é mais cansativo. Auto-increment é para definirmos com que o valor seja auto-adicionado, tá? Auto-adicionado. Faremos aqui vários exemplos auto-adicionados. Então, quer dizer que você não vai se preocupar ao encher essa coluna, ele vai se auto-preencher automaticamente. O que mais podemos aqui acrescentar aqui como uma informação principal? Acho que a princípio é isto. Olha, aqui é muito trabalhoso, Vejo que aqui perco muito tempo. Mas por ser o primeiro vai ser assim, as outras não serão mais assim. Aqui vai ser nome do funcionário. Em vez de ser nome, coloco sempre o próprio funcionário. Nesse caso, o nome que vou preencher lá. Vai ser do tipo int, será dados inteiros, tá? Dados inteiros. Porque será um código. Varchar é para permitir que ele receba letras e número. E vou permitir que o seu tamanho máximo seja de 80 dígitos. Mas que aqui contato vai ser tipo inteiro, vou permitir que seja apenas 9 dígitos. Ok, mas que eu posso acrescentar? Morada, não pode ser int, porque int é para dados inteiros. Vou pôr teste, na teste ocupa muito espaço. Vou pôr varchar, morada pode pôr uns 30 dígitos. Mas que aqui podemos por aqui aproveitar. Podemos aproveitar aqui também como ele é funcionário. Vamos por aqui cargo, por exemplo. Estamos só a testar. Cargo vai, não pode ser teste, você vai achar. Cargo pode ser também uns 30, não, 20 tá bom. E por último, contato, tá? Bem, essa tabela não está normalizada, estamos só a aula de hoje é só abordarmos conceitos relativamente à criação de tabela, tá? Com o meu contato, já tenho um contato, ele vai dar erro aqui, tá? Não pode ser mais contato, então vou colocar aqui gênero.
Ok, lembrando que não posso pôr maiúscula, não posso pôr acentuação, mas vou pôr aqui 12. E aqui, quando vou aqui mais para baixo, não tem mais coluna para preencher, não tem. Então, vou só vir aqui e executar. Assim é muito trabalhoso, A tabela foi criada, tá? Foi criada, podemos ver aqui a sua estrutura. Tá aqui os tipos de dados que ele recebeu, esse 11 é número de dígito, esse é o chamamos de dicionário de dados. Temos aqui extra auto-increment, para auto-incrementar valor, quer dizer que essa coluna nós não vamos preencher, nós vamos nos preocupar com essas colunas abaixo. Também podemos aqui verificar aqui quanto a nulo, né? Então aqui, né? Não são nulo, tá aqui não nulo. E se eu quiser porventura, bem, vamos tentar agora criar com código, tá? Vamos ficar com código. Vamos criar uma outra tabela. Vamos escrever isto aqui. Com código como é que seria? Seria create table, vamos criar outra tabela, porque essa tabela já existe, tá? Table usuário, por exemplo. Abrimos aqui a chaveta, ou entre parênteses, definimos aqui os atributos do usuário. O usuário vai ter um código, que será do tipo int, vou definir 11, vai ser primeiro aqui, para não permitir duplicidade dos dados, e ser auto-increment, ele vai se auto-incrementar valor sozinho. Ok. O nome do usuário, vou pôr aqui o nome do usuário, vai ser Varchar. Bem, aqui podia ser o nome, tá? Quer dizer, o nome do usuário, eu prefiro sempre colocar assim. Por exemplo, aqui, a tabela é TB usuário. Quer dizer, na minha lógica, já eu trabalho assim. Logo, o ID tem que ser ID usuário. O nome a seguir da coluna tem que sempre ser o nome que espelha ou está diretamente relacionado ou está sugestivamente à tabela. Nesse caso, é o nome, nesse caso. Nesse caso, eu coloco sempre usuário. Ok, o usuário pode ter um 40 dígito. Aqui vou dizer que não not null. Então não pode ser nulo. Vamos pôr aqui uma senha. Vamos receber texto de número. Vamos pôr uma senha, por exemplo, de 80. E depois pode ser criptografado, também não pode ser nulo. Ok, acho que em suma é isso aqui, tá? É isso aqui. Simples assim, tá? Quer dizer que o primeiro vai vírgula, o segundo vai vírgula, o último não vai a vírgula. Só assim. Certo. Vamos executar. Aí, já está. Já está. Já está. Já está. Queremos ver a estrutura. Viemos aqui. E conseguiremos ver. Essa aqui é a estrutura da tabela funcionário. Tá? Queremos visualizar as nossas tabelas. Se eu clicar aqui na visualização, veremos aqui a tabela funcionário. Oh, desculpa, estou aqui no nível da tabela funcionário, tá? Tenho que sair desse nível, tenho que vir aqui. Ok, agora quero ver a estrutura. A estrutura tem a tabela usuário e a tabela funcionário. Então, duas tabelas já, tá? Então, se eu clicar aqui, ter as informações, eu deverei ver o dicionário de dados, aqui na estrutura, desculpa. Aqui na estrutura, poderei ver o dicionário da tabela, tá? E aqui na visualização, consigo ver, tenho que sair daqui, olha, sempre tenho que sair aqui, tá? Ele está no nível da tabela usuário, então tenho que voltar aqui e voltar aqui a visualizar. Agora sim estou certo, tá? Consigo ver toda a visualização das tabelas que eu vou indo criando posteriormente. Vamos criar mais uma outra tabela para poder complementar mais um pouco. Vamos criar uma outra tabela, vai ser, por exemplo, create, para memorizar mais, create table TB, por exemplo, salário. Ok. Vamos aqui definir ID salário de tipo int, o do padrão. Defina sempre o primeiro aqui nas chaves, nas tabelas, tá? Primeiro aqui, auto increment, pronto.
Quem terá o salário? Vamos pôr o salário da pessoa. Salário. Podemos usar o float, né? Float, numeric, ou podemos usar o decimal. Para valores por causa decimais, que se refere ao seu salário. Aqui vou supor 12 dígitos à minha direita, e 12 dígitos à minha direita e 2 dígitos à minha esquerda. Nesse caso, nesse comportamento quer dizer a minha esquerda terá 12 dígitos, depois da vírgula, que é a direita, terá apenas 2 dígitos. É como se fosse assim. Por exemplo, ele ganha 500 mil. Ele ganha 500 mil. Quer dizer, depois da vírgula, você vai receber 2 algarismos. Esse 2 algarismo é reservado para esses 2. E esses 12 correspondem a estes aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, são esses algarismos que vai corresponder a esse valor. Pronto, de quem é esse salário? É do funcionário, certo? É do funcionário. ID, aqui o ID funcionário. ID funcionário. Do tipo int. Bem, deixando ele assim, né, vou executar. Vamos devagar. Vou aqui executar. Vou executar isto para entendermos bem. Porque nós temos que relacionar a tabela salário e a tabela funcionário. Deixando assim, ele não está relacionada, tá? Vou deixar só executar primeiro. Porque essa é uma relação que devemos de fazer. Tenho que demonstrar aqui no... Está criada. Tenho que demonstrar aqui, voltar aqui no nível da base de dados. Tenho que mostrar aqui como está o nosso diagrama. O nosso design. Venho aqui no design. Vejo como está meu design. Veja que tem aqui três tabelas, certo? Então, relacionada. Eu quero relacionar salário com o funcionário. Quer dizer que os funcionários terão um salário, certo? Certo. Então, eu volto. Como na tabela salário, é lá onde vai cair o salário dos funcionários, né? Ou lá onde vai cair a tabela de funcionário. Temos aqui a de funcionário. Então, eu tenho que dizer o seguinte. Aqui eu tenho que dizer que ele é uma chave estrangeira. Porque aquilo é primário. Para ele ser estrangeira, tem que ser primária numa tabela, tá? Eu nunca posso dizer que não, ele é uma chave estrangeira. Não vai dar certo, porque se não for primária, onde ela é, não vai ser possível eu relacioná-la. Então, eu quero relacionar o salário com funcionário. Então, tenho que alterar uma das tabelas. Aqui já está bem, aqui está bom. Aqui tenho que dizer que ele é chave estrangeira. Então, logo vou alterar a tabela salário. Dizer que você tem uma coluna que é o ID funcionário, que não pertence à tabela, mas ele é estrangeira, tá? Vamos aqui puxar o zoom, ok? Alter table. O nome da tabela é o salário. Vou dizer, adiciona a constraint. O nome da constraint vai ser FK, tá vendo? Sempre coloco minhas iniciais para facilitar. FK, ID funcionário. Foreign key. Quem é foreign key? É o ID funcionário. Ok. Referenciado. Ele é referenciado na tabela TB funcionário. Tá? TB funcionário. Onde tem lá o ID funcionário. Pronto. Você pode quebrar a linha, tá? Não faz mal. Pode estar na mesma linha. O que importa é que a sintaxe está feita. Quer dizer, esse nome é o nome da minha constraint. Posso ter nome qualquer. Posso alterar. Quem é a minha constraint? É foreign key, uma das constraint. Mas o nome dele é este aqui, FK ID funcionário. Há uma foreign key que tem uma coluna chamada ID funcionário, na tabela salário. Eu vou referenciar que ele pertence à tabela salário, onde lá é chave primário. Só assim que dará certo. Vamos lá executar. Tá aqui, executou, tá? Vamos aqui voltar. Vamos lá voltar. Vamos aqui minimizar para poder ver vamos aqui no mais, ver o design. Vou aqui puxar o zoom. Aqui é um pouquinho chato de trabalhar.
Olha que requer. Ok, agora sim. Tá vendo? Ok, criou essa relação. Tá? Como podemos ver aqui. Apesar que não é tão igual, como podemos ver. Pá. Eu não gosto muito de trabalhar aqui. Pronto, já é suficiente. Vejam bem, deixa eu puxar o zoom. Veja que temos dois pontos. Temos este e este. O que aconteceu? Deixa eu voltar. Localhost. Não sei o que aconteceu no meu browser. Não faz mal. Isso é bom também quando a gente se depara com esse tipo de erro. Queria voltar aqui. Não tem como voltar por quê? Porque não estou usando uma base de dados. Então tenho que primeiramente selecionar a base de dados que eu quero. A minha base de dados que eu estou a utilizar está aqui. Seleciono. Depois venho aqui no design. Ok, agora sim. Vejam isso. O que estou a dizer que este aqui é uma chave estrangeira. E aqui ele é primário. Estamos bem? Ok. Bem. Agora, se eu quiser desligar essa relação, tipo, eles estão relacionadas. Se eu quiser desligar, posso desligar com código. Como que eu desligo? Eu posso dizer assim. Alter table. Alter table. TB funcionário. Drop a constraint. Nome da constraint. F. Não. FK. ID. Não, constraint. FK. ID. Funcionário. Acho que sim. Era só assim. Tá. Drop. Ok. Correção. Não é tabela funcionário, é tabela salário. É lá onde está a constraint. Agora está certo. Ok. Agora sim. Se eu voltar aqui a ver a minha relação, ele já não está mais relacionada, tá? Eu não tenho uma relação. Mas também eu posso fazer uma relação aqui direta, tá? Posso fazer uma relação direta, pegando mesmo este vindo aqui. Criar um relacionamento, tá? Então você vem aqui, clico aqui e arrasto aqui. Mas não é uma boa prática, tá? Não é uma boa prática, né? Clico aqui, vou dizer, né? Vocês vão ter uma relação aqui, não sei mais que. Ele vai criar relação. Mas não é uma boa prática fazendo assim, porque eu não sei. Eu, por nível de administrador que eu já tenho, eu sou. Não vejo nada boa prática fazer esse tipo de relação, tá? Não me convence. Vamos ligar essa relação aqui. Porque quando a gente é administrador de base de dados, a gente já não tem tempo de trabalharmos aqui no ambiente design. Tudo que fizemos aqui, a gente faz com código, tá? Bem, tudo bem, tem vantagem. A gente pode aqui dizer que acelerar o processo, criar as tabelas, posso fazer já via design, o código é muito bom. Sim, mas quando você for um administrador de base de dados, você não, para a tua segurança dos teus dados, para a segurança do teu servidor, tu escolhe um ambiente linha de comando, tá? Para tu fazer tudo com código. Por isso as nossas aulas serão maiores vezes com código, não será essa forma direta, fazer as relações, criar as tabelas, por aí fora. Porque para mim não é nada uma boa prática, tá? Uma boa prática, eu digo isso por experiência. Então, fazendo isso aqui, esse relacionamento, você vem aqui, clica aqui, não é uma boa ideia, vamos desligar essa relação. Como que eu desligo? Eu clico aqui e removo a relação. Ok, a relação foi eliminada. Agora, para terminarmos, ainda falando sobre as auto-alterações na tabela, eu posso, por exemplo, na tabela salário, não tenho aqui, tá, por exemplo, a coluna data de pagamento, né? Epa, esqueci. Como que eu posso fazer com código? É simples. Alter table. Qual tabela que eu quero tirar? Tabela salário, né? Porque ele é quando acrescentar, eu quero alterar alguma coisa. Vou dizer add data
data de salário, né, ou data de pagamento, se é do tipo date e time, data e hora. Bem, posso definir a data de forma automática, como também posso defini-la de forma não automática. Mas como eu vou querer registrar as datas, então fica mesmo assim, simples assim. Ok, o data time não precisa de colocarmos o tamanho, porque ele por padrão já tem seu formato para esse tipo de conversão, para esse tipo de estrutura. Então o data time, o date, o year, o month, o day, não tem necessidade de a gente colocar ou especificar o tamanho do dígito. Deixamos assim. Vou executar e aqui veremos que ele vai adicionar uma nova coluna, tá? Tá aqui e já adicionou a data de pagamento. Para voltarmos a relacionar aquela tabela, como deixamos ela aqui, não está relacionada, né? Não está relacionada. Vamos voltar a relacionar a tabela. Cadê ele? Vamos trabalhar aqui. Vamos voltar a relacionar. Simples assim, para terminarmos aqui já. Quanto à criação, alter table. Sempre que pretendemos adicionar ou fazer uma alteração naquela tabela, então sempre começamos com a palavra alter table, tá? Alter table, nome da tabela, posso pôr na mesma linha, como posso quebrar, não faz mal. Vou ter tabela usuário, porque lá tem a chave estrangeira. Ok, tabela usuário, tabela salário, ok. Tabela salário, adiciona a constituinte, o nome da constituinte vai ser F. Lembrando que esse nome é o teu critério, mas coloca sempre as iniciais para participação na hora de procura, na hora de localizar, ID funcionário. Essa é a minha constituinte, ID funcionário. Ok, é minha foreign key. Posso quebrar a linha, posso pôr na mesma linha, não faz mal. ID funcionário. Referências na tabela funcionário. Pronto. Ok, espero que estou certo no que eu estou a fazer. Tabela funcionário. Lembrando que isso é uma relação indireta, tá? É uma relação que está fazendo de forma indireta, porque eu fiz depois de criar a tabela. Quando você já fez a tabela, quer alterar, farás dessa forma. Agora, quando não fizeste, que está fazendo de forma direta, ele faz de outra forma. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Vou executar. Olha, tive um erro. Isso é bom que isso dá erro, porque isso ajuda bastante para vocês que estão a começar. Bem, ele disse que não pode criar tabela recursos humanos, não sei mais que, tabela salário, erro de foreign key. Pronto. Vamos analisar essa foreign key. Deixa aqui, puxar aqui, deve melhor. Alter table, TD salário. Adiciona a constituinte, nome da constituinte, nome, foreign key, ID, funcionário. Ok. Referência onde? Na tabela funcionário. Ok, falta aqui dizer aqui, mas noutras relações, noutros modelos já fiz, ou noutros SGBD deu certo. Falta aqui referenciar de funcionário. E agora sim, dá certo, mas não sei se o link dá certo. Isso depende da versão do SGBD. Ok, agora sim vou executar sem maninha e vai dar certo. Pronto. Agora deu certo, tá? Tá. Agora, se a gente voltar, nós vemos a relação, veremos que... Vou aqui minimizar aqui. Volto aqui na... Ok, assim melhor, está melhor. Volto aqui e... No design, vejo que já está relacionado. Bem, fiz uma relação indireta. Agora vou fazer uma relação direta. Para isso, lembrei que a segunda normalização diz que quando um atributo assume mais que um valor, deve ser criado da tabela e criar uma outra tabela. Por exemplo, o gênero pode ser masculino ou feminino. Então essa coluna assume mais que um registro. Então tem que fazer o quê? Aquelas colunas que são multivariadas não podem ser usadas dessa forma. Tem que ser eliminada e tem que ser criada uma outra tabela. Como que eu faria? Pronto. Vou fazer um alter table na tabela. Deixa eu facilitar aqui, vemos aqui as colunas. Vou fazer um alter table. Vou alterar a tabela funcionário para mim poder eliminar essa
essa coluna aqui, gênero. Não pode estar com uma coluna, tem que estar com uma chave estrangeira. Vou fazer assim. Vai ser alter table. Ok, TB funcionário. Drop. Colmin, nome da coluna. O nome da coluna é gênero. Isso assim. Vou dropar essa coluna. Vou eliminá-la, tá? E veja que ele vai eliminar e adiós. Gênero foi. Pronto. Então, tenho que criar uma outra tabela para gênero. Onde vai ser? Vai ser assim. Vamos lá, vou puxar o zoom para facilitar a visualização. Create table. TB. Estamos também a aproveitar a organizar nossa base de dados. Vou aqui abrir para facilitar a compreensão. ID gênero, que era do tipo 10 por ser. Vou definir primeiro aqui. Se eu definir primeiro aqui, vai ter duplicação dos dados. Então, eu tenho que colocar essa constraint aqui. Primeiro aqui. Ok. Auto increment. Pronto. Agora aqui vai ser o próprio gênero. Gênero. Que será baixar. Vai ser. Podemos também aproveitar aqui, né? Fazer com que usamos aquela constraint em que ele só pode assumir dois valores, ou é masculino ou é feminino, tá? Vamos aproveitar essa lógica. Fazendo menção, quando falamos das constraints, esse material já vos enviei, está no grupo, ou melhor, está no link na descrição. Creio que está no link em todas as descrições que eu publiquei, então podem checar lá, virão lá quando falamos das constraints das tabelas. Bem, eu estou a falar desse cheque. Vamos verificar aqui esse cheque. Agora estou a dizer que o cheque do sexo, que é o gênero, só vai ter um dígito. Só receber um dígito. E terá uma constraint que vai ser checado pelo masculino e feminino. Fora disso, eu não vou aceitar mais nada, tá? Então aqui vai ser o nome da coluna, o tipo de dado, o valor, o tamanho. Vai ter a constraint, né? O nome da constraint, o cheque, que já é a constraint em si, e gênero, onde tem só in, né, de estar só dentro nele, o masculino e feminino. Vamos lá fazer também isso na prática. Feito isso, estamos a dizer constraint, nome da minha constraint, né, essa constraint, quer dizer que quando eu quiser eliminar a constraint, é só colocar isto, ele vai eliminar, como fizemos no drop da constraint da chave estrangeira. Aqui vamos dizer, o nome da constraint agora aqui é o cheque, ele vai checar o gênero, que é esse gênero que está aqui, onde só vai permitir, só estarão dentro o masculino e feminino, tá? Então, aqui abrimos, aqui fechamos. Vamos lá executar. Pronto, agora sim. O que podemos fazer? Ainda não fizemos aquela relação direta, tá? Ainda não fizemos uma relação direta. Vou agora demonstrar a relação direta, tá? Vou criar uma outra tabela. Aqui uma outra tabela, ou melhor, como na tabela usuário, vamos melhorar. Vou eliminar a tabela usuário, como na tabela usuário não está relacionada. A tabela usuário não está relacionada. Deixa eu selecionar a minha base de dados. Ele saiu da minha usabilidade. Vou aqui no mais e... Ok, como a tabela usuário, os usuários são os funcionários, na verdade. Alguns funcionários são os usuários. Então, vou trabalhar nessa senda. Farei o seguinte, vou eliminar, porque o importante aqui é memorizar os códigos. Memorizar os códigos de criação e de alteração. Vamos entender uma lógica. Vamos fazer com que o cargo permaneça, né? Aqui essa tabela permanece porque está relacionada. Está relacionada, vamos lá verificar. Vamos relacionar essa tabela. Ou não relacionei, tem que estar relacionado. Vamos relacionar gênero com funcionário. Vamos alterar a tabela funcionário. Vou fazer aqui um alter table. Alter table.
Vamos adicionar ID gênero, se é do tipo int. Vamos adicionando a coluna, tá? Vamos adicionar uma coluna aqui. Adicionando ele ainda não está relacionada, tá? Quando adicionamos, agora sim vamos tentar relacioná-la. Podemos fazer de forma direta ou de forma indireta. Enter table funcionário, add constraint, o nome da constraint é fk. Lembrando que as constraints devem ser unique, não pode se repetir. Fk, id gênero. Aqui também o nome é meu critério, tá? Estou a demorar tanto aqui nisso. Opa. Ok. Isso não faz diferença, porque eu estou a demorar aqui. Ok, chega a minha foreign aqui. Terá a foreign aqui. Quem é a minha foreign aqui? A minha foreign aqui é o meu ID gênero, tá? ID gênero. Reference. Lembrando que a base de dados ele não é case executive, ele não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. O que importa com ele, mais importante para ele é a sintaxe. ID gênero. Agora sim, esqueci uma coisa aqui. Tá, pronto. Vou puxar o zoom para poder ver melhor. Ok, agora vou executar. A coluna ID gênero, ID gênero, front, chave mal, tá? Essa coluna chave mal. Tá bem que errei. Isso é bom para vocês se familiarizarem. ID gênero. Se familiarizarem e saberem também identificar os erros, tá? Isso é muito bom. Não tem medo de errar é básico, é humano, não estamos sujeitos a errar. O que foi? Coluna ID gênero e ID gênero. Aqui também errei. Aqui também é ID gênero, porque tem que ser escrito da forma que foi criada a tabela gênero, que está aqui, tá? Está aqui. Senão ele vai dar erro. Tem que ser criada, definida ela como foi criada aqui na tabela gênero, tá aqui, ó. Quanto a maiúscula e minúscula não faz diferença, mas tem que ser criada e colocada como ela foi definida. Por assim vai dar certo. Agora sim, pronto. Agora se tentamos voltar a ver a nossa relação, veremos que já temos aqui uma coisa bonita. Ok, aqui é importante saber separar as informações, tá? As informações devem estar organizadas e facilitar na hora de consulta. Estamos juntos? Ok, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. A tabela usuário vai ser eliminada, vou eliminá-la. Posso fazer de forma separada, como fiz com a tabela... Eu não estou usando o mouse. Como fiz com a tabela... Agora sim, peguei a lógica. Com a tabela gênero, tá? Como foi criada a tabela gênero. Faz o seguinte. Vou relacionar agora. Agora está relacionada, tá? Está relacionada. Vou fazer agora, vou eliminar essa tabela. Vou fazer uma relação direta para entendermos melhor. Porque tudo que eu acabei de fazer aqui da Alter Table é uma relação indireta. Agora procurarei fazer uma relação direta, tá? Vamos lá. Como eu vou apagar a tabela, né? Para a tabela, não preciso escrever drop table, nome da tabela. Diz que é a tabela usuário. Vamos fazer uma coisa melhor nessa tabela. Pode perguntar, está tudo apagar, está tudo eliminar, tudo apagar, pronto. Não é porque não sei o que estou a fazer. Estou a fazer isso de forma que você conheça muitos códigos em mente e base de dados para que o programador conheça os códigos. Tá? Ok, e tem que estar em mente. Ok, vamos fazer uma relação, vamos criar uma tabela chamada mesmo usuário, em uma tabela. Podemos fazer uma alteração na tabela, mas é melhor criarmos mesmo do zero. Melhor
memorizamos código. Porque essa aqui que vamos fazer é uma relação direta. Aquelas que fizemos da table, onde colocamos a constraint, é uma relação indireta. A direta seria da seguinte forma: create table. Um pouco mais para poder parecer melhor. Create table. TB usuário. Vai ser aqui ID usuário. Tipo int. Vou supor aqui 10. Esses 10 não são 10 usuários que vão entrar, não. É o número de tamanho que essa coluna vai receber, no máximo. Primeiro aqui sempre para podermos definir ela não ser duplicado. Auto increment para auto incrementar. Nome do usuário. Vai ser tipo varchar. Vou por 60. Vou por aqui também já a senha. Senha, vou supor aqui uns 100. Vou por aqui o perfil. O que vai ser meu perfil? Meu perfil vai ser como é que o usuário vai entrar. Vai entrar como administrador, como chefe de recursos humanos, chefe da contabilidade, chefe das finanças. Vai entrar como um BDA. Então, isso chamamos de perfil, tá? É diferente de cargo. Cargo é aquele que ele exerce na empresa. Agora, perfil é aquele que vai entrar no sistema. Vamos por aqui uns 20. Ok. Vou definir também que ele vai ser esse usuário pode ser um funcionário. Voltamos naquela ideia do princípio que estamos a fazer. Se eu fazer assim, o que vai acontecer? Ele vai criar, mas não vai relacionar. Voltaremos naquela ideia de fazer uma relação indireta. Aqui faremos uma relação direta. Lembrando sempre que para fazer uma relação, devemos sempre colocar a palavra reservada constraint. O nome da constraint é fk id funcionário e amanhã for key. Ele está da erro aqui, tá? Porque aqui falta uma vírgula. O último vai vírgula, tá? Como falamos no princípio. For key, ele for key é o id funcionário. Referência na tabela funcionário, onde tem lá ID funcionário. Minha vizinha vai fazer barulho. Pronto. Essa seria uma relação direta. Naquela, essa parte aqui ficava do outro lado, onde colocávamos ADD, alter table, onde se mais quer. Lembrando no princípio. Aqui não, aqui a gente está fazendo uma relação direta. Já não vamos alterar porque já está tudo ela definida. Ok, agora vamos lá executar. Pronto, é um bom quando dá erro. Não pode criar a tabela BD com os humanos, que não dá minha base de dados, a tabela. Duplicate, né, and write after. Pronto, turma. Eu disse para vocês que temos que ter em conta que esses nomes das foreign key não podem ser duplicados. Eu creio que em algum momento eu já usei esse FK para de funcionário, principalmente quando criei a constante do salário. Então, para diferenciar, essa vai ser, por exemplo, 1, ou 2, ou 3, sei lá. Tá? Ou vou complementar colocando aqui o usuário. Tá? Quer dizer, é uma chave do usuário, não é da tabela que eu fiz quando eu gerei a constante do salário. Tá? Então, é isso que tem que chorar. Diz aí que não pode duplicar a constante. Ok, agora sim. Tá? Agora sim foi criada com sucesso. E se voltarmos, sair da minha base de dados, tenho que voltar lá. Eu clico aqui na base de dados e vou ver a minha relação como é que está. E tá ali está. Agora tá uma bagunça, né? Realmente. Isso é normal, é muito normal. Agora sim. Posso dizer que termino por aqui, porque o objetivo foi alcançado. Falamos de relações de criação de tabela, onde também aproveitamos relacioná-las e vimos que
Podemos fazer de forma direta, né, ou de forma indireta. Repita essa videoaula com mais calma para poder entender. Se tivesse um caderno, um apontamento, melhor ainda, vai melhorar o teu conhecimento e o conhecimento vai ficar na tua mente. Então, praticas isso, a integração direta e a indireta, como eliminar, como alterar. E desejo uma boa prática e a gente nos vê na próxima aula, tá? Quando a criação é isso, então a gente tem que utilizar o servidor como temos nosso. Até já.